Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês para sempre. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Esse vídeo acompanhará o estudo com o mesmo título lá no site da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Janaúba, cujo endereço é www.admj7.com.br. Lembrando que esse 7 é o número mesmo. Então, pessoal, antes de nós entrarmos no tema, nós temos aqui uma recomendação muito importante. Ultimamente, aos poucos, o povo de Deus está perdendo o foco. Mas que foco? O foco do arrebatamento da igreja. Em muitos lugares, quase nem se fala sobre o arrebatamento da igreja. E a igreja em si nem se preocupa com isso. O pessoal está mais preocupado com enriquecimento, curas divinas e com as profecias. Lembrando que a profecia é uma mensagem de Deus para com o povo, de Deus. Então, na hora que Deus queria falar com o seu povo, Ele fala. Independentemente se o povo queira falar ou não. Se nós formos forçar a barra, querendo profecia de qualquer jeito, aí vem uma mensagem que não é nem de Deus. Muitos só vê um pregador, uma pregadora, eles falam, ora por mim, mas entre aspas, em outras palavras, eles estão dizendo, profetiza aqui para mim. Ora, a profecia é para um povo de Deus. É um Deus, um povo que pertence a Deus. Então, se esse Deus é soberano, na hora que Ele querer falar com o seu povo, Ele fala e usa quem Ele quiser. Lembrando de que essas pessoas que agem assim, a gente já percebe, eles têm uma vida conturbada e nada muda, nem a sua vida muda e nem as promessas que eles recebem através dessas tais profecias nunca se cumprem. Isso significa que tem algo errado, né? Porque o Deus de verdade não é um político corrupto que vive só de promessas. O povo de Deus precisa viver o cumprimento das promessas. E quanto ao enriquecimento, quanto às curas e às profecias, que são sinais sobrenaturais, é como diz lá em Atos dos Apóstolos, eu esqueci o versículo específico e o capítulo, que diz assim, ora, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então é o seguinte, vamos focar na salvação, vamos focar no arrebatamento da igreja e as demais coisas que acontecer, enriquecimento, cura divina, profecias, dons espirituais e mais coisas, são consequências dessa salvação. Vamos focar nessa salvação. Nós temos uma passagem muito bonita a esse respeito, foi quando o rei Nabucodonosor queria queimar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles disseram, rei, nós sabemos que o Deus que nós servimos pode nos livrar da sua mão. Mas se não, fica sabendo, nós nem vamos adorar a sua imagem. Nós não vamos adorar a sua imagem. O Deus que nós servimos, Ele pode muito bem nos livrar da sua mão. Mas se Ele não querer, quer dizer, se Deus não livrar, se Deus não querer fazer o sinal, o foco deles era continuar sendo fiel
a Deus. Então vamos focar em ser fiel a esse Deus, vamos focar no arrebatamento da igreja, que as demais coisas com certeza acontecerão. Muito bem. O arrebatamento da igreja é a segunda vinda de Jesus. Nós temos uma passagem bíblica mais reunida, que é Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 31. No versículo 27 nós temos um versículo que nos mostra o arrebatamento da igreja, que está escrito assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 28, nós temos um versículo, nós temos uma mensagem que nos mostra o arrebatamento da igreja, onde está escrito assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aí é o mais breve resumo possível da grande tribulação. Versículo 27, arrebatamento da igreja. Versículo 28, grande tribulação. Versículo 29, nós temos os últimos sinais concernente à vinda de Jesus. Não arrebatamento da igreja, à vinda de Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Esses aí são os últimos sinais da vinda de Jesus, não do arrebatamento da igreja, porque aqui refere logo depois da aflição daqueles dias, uma alusão à grande tribulação. Então é depois da grande tribulação que acontece a segunda vinda de Jesus. Agora, a vinda de Jesus, propriamente dita, está nos versículos 30 e 31, onde está escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então vocês viram aí que o povo é reunido pelos anjos e não terá transformação, e as pessoas voarão sozinhos até o encontro de Jesus. Isso aqui não é arrebatamento, isso aqui é a vinda de Jesus. Então, eu vou mostrar para vocês 7 diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Primeiro, o arrebatamento do grego é apazo, que quer dizer rapto, que vem do verbo raptar, é o sentido mesmo de sequestro. 1 Tessalonicenses 4:17. É tipo um sequestro, um rapto. E quanto a frase grega lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, essa segunda vinda refere o retorno de Cristo. Quer dizer retorno, ou realmente vinda de Jesus. Porque no arrebatamento ele não virá até a terra, mas somente até as nuvens. E na vinda ele virá para a terra, pisará na terra e ficará nela por 1000 anos. 2. O arrebatamento é somente para a igreja. João 14, versículo 1 ao 6. E Hebreus capítulo 10, versículo 37. O arrebatamento é somente para a igreja. E a vinda de Jesus, Zacarias capítulo 9, versículo 16, Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14, a vinda de Jesus é só para Israel.
só para Israel. Agora, as nações também desfrutam, né, dos bens de Israel. Todo bem que o ser humano desfruta desse mundo vem de Israel. Deus prometeu para Abraão que a sua descendência abençoaria todas as famílias da terra, ou também todas as nações da terra. 3. O arrebatamento será muito rápido. Uma passagem bíblica diz que é como relâmpago, nós já lemos, versículo 27 do capítulo 24 de Mateus. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, será como relâmpago, ou será como abrir e fechar de olho. Mas quando nós pesquisamos o grego, a língua original do Novo Testamento, foi porque não foi encontrado uma palavra para definir uma fração de tempo muito rápida. Então, como eles não tinham uma palavra para definir, talvez centésimo, milésimo de segundo, aí eles falaram como piscar, como relâmpago, e sucessivamente. Quanto à vinda de Jesus, será lenta. Será lenta. 1, 2, 3, 4. A quarta distinção. Devido à grande rapidez do arrebatamento da igreja, somente os seus participantes o verão. Significa que aqueles que vão ficar não vão ver. E quanto à vinda de Jesus, Mateus 24, versículo 30, todo olho o verá. 5. No arrebatamento da igreja, os salvos serão transformados no corpo de glória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Filipenses 3 e 21 também. Os salvos serão transformados no arrebatamento da igreja. Quanto na vinda de Jesus, não tem registro de nenhuma transformação. Com certeza não haverá nenhuma transformação. 6. No arrebatamento da igreja, como os salvos serão transformados, eles subirão sozinhos ao encontro de Jesus nas nuvens. E quanto na vinda de Jesus, versículo 24, versículo 31, capítulo 24, versículo 31 de Mateus, serão os anjos que vão reunir o pessoal, porque não vai ter nenhuma transformação, vão reunir esse pessoal em torno de Jesus. Último, o arrebatamento tem um destino que é o terceiro céu. João 14, versículo 1 a 6, Filipenses capítulo 3, versículo 20. O destino do arrebatamento da igreja é o terceiro céu. Quanto a vinda de Jesus, não terá nenhum destino. Jesus desce à terra e Israel ficará aqui na terra mesmo. Então, Zacarias capítulo 14, versículo 9, e Mateus, capítulo 6, versículo 10, vai ser aqui na terra mesmo. Jesus virá e o povo já está aqui. Então, se o povo está aqui, não vai para lugar nenhum, então não tem nenhum destino, é aqui mesmo. Então, queridos, há várias teorias alusivas ao arrebatamento da igreja. As mais importantes delas são 4. Parcialismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pré-tribulacionismo. O parcialismo, eles ensinam que Jesus vem arrebatar sua igreja, depois inicia a grande tribulação, e o pessoal sofrerão grandemente na grande tribulação, sofrerão de maneira que os pecados serão eliminados, os pecados serão perdoados através do sofrimento. Então Jesus volta de novo para buscá-los. Essa teoria, ela é a menos aceita, porque ela tem ela parece com a doutrina do purgatório, mas aqui não é o catolicismo que ensina, é uma pequena minoria de evangélicos.
parcialismo. E depois vem os pós-tribulacionismo, os pós-tribulacionistas, que ensina que Jesus virá depois, né, da grande tribulação. E a base que eles têm é que Jesus frisou algumas vezes: no último dia, será ressuscitado no último dia. E em seguida vem os mesotribulacionismo, que ensina que Jesus virá na grande tribulação. Eles baseiam em que Daniel não foi livre antes da cova dos leões, mas foi livre na cova dos leões. Jesus não acalmou a tempestade antes que ela acontecesse. Primeiro foi necessário que os discípulos estivessem em meio mar e foram salvos no meio do mar. Essa é a base que eles têm. Agora, nós temos aqui uma teoria, a teoria que nós vamos dar mais uma ênfase, que é o pré-tribulacionismo. A teoria que ensina que Jesus virá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E a base é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que Jesus nos livra da ira futura. Também tem lá no capítulo 3 de Apocalipse, que Jesus disse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que é de vir para tentar os que habitam na terra. E tem mais outras passagens bíblicas que dá reforço à teoria do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento da igreja, eu sou um pré-tribulacionista, né? Sou luterano, dispensacionalista. Então nós cremos que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. E a passagem bíblica que nós lemos, né, fala realmente, mostra aqui o arrebatamento da igreja antes. Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 31. Nós vemos no versículo 27 o arrebatamento da igreja. Nós vemos no versículo 28 a grande tribulação. Nós vemos no versículo 29 os últimos sinais da vinda. Nós vemos no versículo 30 e 31 a vinda de Jesus propriamente dita. Então, nós vamos frisar um pouco aqui no arrebatamento da igreja, pré-tribulacionismo, onde nós ensinamos com referências bíblicas que Jesus virá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E esse arrebatamento da igreja, registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, também tem 7 etapas, que a primeira é: o mesmo Senhor descerá do céu. Segundo, com alarido, quer dizer, barulho de guerra. Terceiro, trombeta de Deus. 4, a ressurreição dos crentes que morreram em Cristo. 6, a transformação dos crentes salvos num corpo glorioso. 7, e subiremos ao encontro do Senhor. Aí depois Paulo salienta: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E tudo isso aqui, esses 7 acontecimentos revelados em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, tudo isso aqui acontecerão, segundo Paulo, né? Num abrir e fechar de olho. Em outras palavras, na fração de um piscado. Jesus falou como um relâmpago, mas quando nós pesquisamos o grego, é uma fração muito rápida, mais rápida do que o próprio relâmpago, mais rápido do que o próprio piscado. É porque naquela época não havia uma palavra para definir. Pessoal, Deus continua abençoando a todos em nome de Jesus. Eu quero ver cada um de vocês no céu. Portanto, prepara para o encontro de Jesus. Deus abençoe a todos.
em nome do Senhor.